Ficou caro montar um computador, mas pode piorar. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O mundo está com um problema. Indústrias no mundo todo, de todos os tipos, em todas as áreas, estão lutando contra a falta de peças e falta de insumos, bem como aumento no preço destes. A origem do problema é fácil de entender. Qualquer produto hoje em dia requer uma extensa rede de fornecedores intermediários, muitos deles em países diferentes. O iPhone mais recente da Apple, por exemplo, usa componentes e insumos de 43 países diferentes. Se faltar um desses componentes ou insumos, o produto final não fica pronto. É lógico que muitos desses componentes têm mais de um fornecedor, de forma que se a fábrica no país A não entregar o componente X no prazo, pode-se comprar da fábrica do país B o mesmo componente X. O problema é que, com todas essas medidas restritivas adotadas por governos no mundo todo para tentar conter o coronavírus, muitas fábricas acabaram deixando de operar. Muitos voos foram cancelados, muitas linhas de abastecimento afetadas. Isso gerou falha na linha de suprimento de vários produtos. No final, a escassez de produtos acabou se mostrando uma realidade para uma ampla gama de produtos no mundo todo. Hoje falta de tudo. Peça para bicicleta, para máquina agrícola, para tudo. Mas houve uma área muito mais afetada que as outras, a área de chips para computador e placas de vídeo. Se você acompanha o mercado de hardware aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar na verdade, deve ter visto que o preço de placas de vídeo e CPUs aumentou muito nos últimos meses. E mesmo com os preços mais altos, muitas vezes é difícil encontrar o produto para comprar. Lista de espera para compra se tornou comum nesses sites. Por que essa área foi mais afetada que as demais? A resposta, de forma não surpreendente, também tem a ver com as medidas restritivas para controle da pandemia, mas inclui alguns outros detalhes mais interessantes. Primeiro, o trabalho em casa se tornou uma realidade para uma enorme quantidade de pessoas no mundo todo. E isso teve o efeito de aumentar a procura por computadores melhores e mais modernos. Quando você fica o dia inteiro no escritório, acaba não dando muita importância para o seu computador em casa, só usa ele para ler uns e-mails no final do dia. Aquele PCzinho velho de guerra acaba dando conta do recado. Mas agora que você tem que trabalhar nele o dia todo, fazer reuniões, executar trabalho real, você precisa de um computador melhor. Muita gente chegou nessa mesma conclusão no início de 2020 e o número de máquinas novas compradas nos Estados Unidos e em outros países também ao longo de 2020 foi enorme. Além disso, as pessoas não tinham mais interesse em gastar dinheiro com viagens ou eram proibidas de viajar. Jantar fora em restaurantes e outras atividades desse tipo praticamente acabaram. Assim, para muita gente, acabou sobrando dinheiro, porque um monte de despesas que eles tinham antes, eles não têm mais agora. Uma das poucas coisas que as pessoas podiam continuar comprando neste período, PCs, games e similares. Isso também foi impulsionado por auxílios emergenciais fornecidos por governos. Lógico que a maior parte das pessoas que recebeu o auxílio precisa daquilo para sobreviver, para comida. Mas é ilusão achar que não teve um monte de gente que recebeu o auxílio e não precisava tanto assim. Bem que deu para comprar uma coisa ou outra com aquilo. Um outro fator também ficou bastante claro: as criptomoedas. Como muita gente estava impossibilitado de trabalhar em suas atividades costumeiras no seu emprego normal, as pessoas começaram a buscar opções do que poderiam fazer para ganhar dinheiro em casa. Muitos acabaram chegando à conclusão que mineração de criptomoedas seria uma boa ideia, principalmente de Ethereum e Monero. Minerar Ethereum requer placas de vídeo de boa qualidade. Monero, por sua vez, requer uma boa CPU. Esqueça Bitcoin. Minerar Bitcoin é impossível com computadores normais, apenas com chip especificamente desenhado para isso, e uma única ASIC custa dinheiro demais. No final, o custo de energia elétrica no Brasil praticamente impede que se tenha lucro minerando Bitcoin. Mas outras criptomoedas ainda conseguem dar lucro no Brasil, embora seja preciso tomar bastante cuidado. Temo que muita gente embarcou nesse tipo de atividade e pode acabar percebendo, no final das contas, que não é algo tão lucrativo assim como imaginavam, depois de descontar todo o custo do equipamento, desgaste, energia elétrica. No final das contas, corre o risco de perceber que perdeu dinheiro. Mas, ainda assim, muita gente buscou esse caminho, o que criou mais um componente nessa confusão. Ou seja, além da queda na oferta devido à falha nas cadeias de suprimento,
fato que aconteceu na indústria de CPUs e GPUs da mesma forma que em outras áreas. Nessa indústria específica teve vários outros fatores. Pessoas trabalhando em casa, dinheiro que não poderia ser gasto com outra coisa e, acima disso, aumento na mineração de criptomoedas. Tudo isso agravou em muito a falta de componentes e levou ao aumento do preço desses. Todos os principais fabricantes de chips e placas de vídeo estimam que essa questão só deve se normalizar em meados de 2022, na melhor das hipóteses. Todos estão investindo em novas fábricas, em aumento de produção, mas nada disso deve resolver o problema no curto prazo. Isso porque o mercado está preso em um gargalo, a produção de chips. E aumentar essa produção requer investimentos enormes e demorados. Mas se os fabricantes dizem que a partir de 2022 a coisa pode melhorar, bem, saiba que também pode piorar conforme sejam os desdobramentos geopolíticos da guerra entre China e Estados Unidos. A produção de chips é uma atividade extremamente complexa, que se torna cada vez mais complexa e cara. Pouca gente se dá conta do enorme avanço que tivemos nessa área, desde os primeiros chips na década de 70 até os processadores de 7 nanômetros que temos hoje, e por enquanto, porque os de 5 nanômetros já estão sendo testados e os de 2 nanômetros já estão sendo anunciados. Vale a pena entender um pouco como essa indústria funciona. Primeiro, existem as empresas que desenham os chips, chamados designers. São as empresas que projetam o chip em si, desenhando as diversas camadas e interligações de cada chip. O produto final dessas empresas é um esquema computadorizado de como será o chip. Essas empresas então enviam esses esquemas para as chamadas fundições ou manufaturas. Essas empresas pegam o silício ultra puro na forma de um wafer de silício e imprimem, usando uma litografia de raios ultravioleta, esses desenhos sobre o chip em si, sobre o wafer de silício em si, gerando o chip. Feito isso, os chips recebem um invólucro protetor e as ligações finalmente são testados. A litografia é feita por um laser ultravioleta num processo extremamente complexo, que é o grande segredo para atingir chips com tamanhos muito pequenos. Embora existam vários fornecedores de máquinas de litografia para 14 nanômetros ou mais, apenas uma empresa, a alemã ASML, produz equipamento capaz de chegar a 7 nanômetros. Mas o desafio das fundições não é só ter uma máquina ASML para fazer a litografia dos circuitos. Existe um enorme desafio para produzir o wafer de silício com pureza extrema, com garantia de ausência de poeira. Todo o processo de produção desses chips é muito complexo e precisa terminar de forma economicamente viável. O fato é que, embora da mesma forma existam várias fundições de chips no mundo todo, a produção é extremamente concentrada em uma única empresa, a TSMC, Taiwan Semiconductor Company. Hoje, essa empresa em Taiwan responde sozinha por mais de 50% da produção de todas as CPUs e GPUs do mundo, principalmente as de tecnologia mais avançada, de 7 nanômetros. Qual o grande pesadelo? Aqui, uma guerra da China com Taiwan. Taiwan é uma ilha próxima à China que historicamente sempre fez parte do território chinês. Com a Revolução Comunista, o governo da China na época foi expulso pelo exército de Mao e acabou se movendo para Taiwan. Tanto que ambos os países ainda usam o nome China. O nome oficial de Taiwan é República da China, enquanto a parte comunista continental é a República Popular da China. De fato, Taiwan só conseguiu manter a independência por tanto tempo porque conta com o apoio explícito dos Estados Unidos. A China sabe que invadir Taiwan é declarar guerra contra os Estados Unidos, uma guerra que os chineses não têm como ganhar e que certamente causaria estragos no mundo todo. Ainda assim, a China seguidamente tem feito manobras militares próximas a Taiwan, sempre nessa expectativa. Na eventualidade do governo Biden deixar mais frouxo um pouco o apoio dos Estados Unidos a Taiwan, é bastante provável a hipótese de simples invasão. Mas esse problema tem um outro fator, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos à China na área tecnológica, na produção de chips. Como explicamos no vídeo sobre o plano chinês para dominar a internet, eles têm a pretensão de fornecerem a infraestrutura da internet no mundo todo. Mas a própria China compra chips de Taiwan, particularmente a Huawei. Com o embargo imposto por Trump, as empresas de Taiwan não podem mais vender chip para a China.
Isso fez com que a Huawei ficasse sem chips e começou a interromper a produção dela. Recentemente, porém, a SMIC, a maior fundição chinesa, conseguiu produzir chips de 14 nanômetros, então já pode fornecer alguns chips para a Huawei. Eles ainda vão demorar a chegar a chips de 7 nanômetros, porque o embargo impede a ASML de fornecer a máquina de litografia ultravioleta necessária para tais chips para a China. De qualquer forma, chips de 14 nanômetros já são uma grande evolução. Repare a situação, a China neste momento não depende mais de Taiwan para seus chips. Os Estados Unidos, porém, dependem. A China tem o poder de provocar com uma guerra local, talvez favorecendo um movimento unionista com o continente, talvez algum movimento revolucionário de Taiwan, o encerramento da produção de chips em Taiwan. Ao passo que ela mesma seria pouco prejudicada. Ela não teria acesso a chips de 7 nanômetros, mas de fato ela já não tem esse acesso agora devido ao embargo. Eu ainda acho pouco provável a China começar uma guerra com Taiwan num futuro próximo. Eles têm muito mais a perder do que a ganhar. Mas não há dúvidas que é um objetivo tentador. Nesse caso, o mercado de chips não apenas não iria melhorar ano que vem, como vai levar muitos e muitos anos para voltar ao normal. E aqui podemos ver mais uma vez uma realidade universal. Empresas capitalistas com seu objetivo puro de obter mais lucro acabam prestando ótimos serviços para todas as pessoas. Governos, por outro lado, seja em sua ânsia por controlar áreas territoriais, seja por suas decisões desastradas na resposta à pandemia, acabam atrapalhando a vida de todos. O livre mercado não é perfeito, preços podem subir e coisas podem faltar devido a eventos inesperados, mas o mercado tipicamente se reequilibra em seguida, meramente pela decisão egoísta de seus agentes. Governos, por outro lado, embora se digam portadores da vontade popular, do interesse da sociedade, de fato acabam impondo apenas o interesse dos grupos políticos que, tipicamente, acabam por prejudicar de forma significativa a liberdade e a prosperidade dos indivíduos. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi sugerido por Rei dos Piratas, escrito e narrado por Peter Turgoniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!